Olá, estamos aqui para mais um devocional dia a dia com a palavra. Devocional do dia 23 de janeiro. A palavra que vamos refletir está em Efésios 6:18, que diz assim: Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Após vestir toda a armadura do Espírito, esta é a posição em que devemos permanecer, orando e vigiando. E lembrando que somos o corpo, fazer com que nossas orações envolvam todos os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo, para que Deus permaneça conosco, nos fortalecendo a cada dia. É interessante porque esse versículo vem logo após os versículos que falam da armadura de Deus. E aí, o que fazer depois de vestir toda a armadura, né? Orar e vigiar. Muitas das vezes nós queremos, né, ver acontecer e a batalha e o inimigo sendo derrotado e vencido. Mas aqui Deus nos faz refletir a posição que devemos ficar, orar e vigiar. Orando e vigiando. Me faz lembrar de quando na construção dos muros de Jerusalém, tinham aqueles que estavam ali ajudando a construir e com uma espada na mão, né? Para defender também a cidade. E nosso comportamento como aqueles que vivem no Espírito. E quando eu falo vivem no Espírito, são aqueles que entendem que Jesus subiu aos céus, deixou o Espírito Santo para nos guiar todos os dias e decide viver por uma vida assim, sendo guiado pelo Espírito Santo, permitindo que ele dirija, permitindo que ele seja luz no nosso caminhar. Uma vez que nós andamos com ele, a nossa postura deve ser essa. Porque, como já refletimos aqui, meditamos que quando nós deixamos de olhar para Deus, estamos passíveis a praticar qualquer tipo de maldade. Mas uma vez que andamos em espírito, nós vamos vigiar. E esse vigiar é justamente abrir os olhos e ficar atentos às ciladas que o inimigo arma, as setas que ele lança, porque veja, a armadura nos protege, cabeça, o peitoral, né? Temos ali o escudo da fé, a espada do espírito, tudo isso para a defesa. Mas me diga, o que adianta todo esse equipamento em um soldado? E ele não está vigiando. O inimigo ele vai estar ali estudando estratégia de atacar de alguma forma. E se ele não vigiar, ele vai ser abatido. Muitas das vezes somos abatidos no nosso dia a dia de batalha porque oramos, falamos com Deus, ouvimos a palavra, mas na hora de tomar isso tudo e ficar de pé firmes e vigiando, nós esquecemos. E aí, quando vimos, já perdemos a paciência, já falamos o que não devia. E esse vigiar, queridas, sabe aqueles 5 segundos que vem antes de você falar algo, fazer algo que você sabe que não vai agradar o coração de Deus? É isso. A gente fica atento e aí a gente engole as palavras, a gente muda a atitude. Porque não que a gente está sendo falso com o outro, mas é sobre agradar a Deus. É sobre saber que Deus está vendo e contemplando o que estamos falando, o que estamos fazendo. Me lembro aqui de uma correção que o Espírito me fez muito, muito interessante para compartilhar com vocês, que eu, sabe quando você está em casa assim? Aí vamos supor, o marido deixou alguma,
alguma coisa fora do lugar, né? Que é normal, qualquer pessoa pode deixar. E eu tenho uma mania de coisas nos seus lugares, que eu trabalho muito em mim. Já estou bem trabalhada até, graças ao Espírito Santo de Deus, de não ficar irritando os outros com essa minha mania. Enfim, e eu ficava assim, vamos supor, meu marido lá trabalhando, e eu, caramba, puxa, já, né, não deixou no lugar, não sei o que, não sei o que lá. E aí, certa altura, o Espírito Santo falou assim: olha, vamos parar de ficar falando essas coisas, tá bom? Porque isso você está trazendo para você, abrindo para você uma brecha para entrar já alguma seta do inimigo, e aí daqui a pouco você está brigando, você está discutindo com seu esposo. Ai, beleza, parei de ficar falando. Aí, quando acontecia de novo, eu pegava e fazia uma cara assim, sabe, aquela viradinha de olho assim para cima, assim, tipo. Aí o Espírito Santo, eu tô vendo isso também. Queridas, quando você caminha com o Espírito Santo, ele se torna mesmo seu melhor amigo, um melhor amigo. E quando ele falou, eu tô vendo isso também, é sobre assim, e aí, a minha parte de vigilância? Não é só no falar, mas também nas atitudes. E aí eu falei, meu Deus, aí quando acontece de novo, eu, tá bom, Espírito Santo, não vou fazer cara nenhuma. E a gente vai todo dia sendo ali trabalhada por Deus, trabalhada pelo Espírito Santo. Então a vigilância, eu recordo muito da minha mãezinha falar muito, orar sem cessar e vigiar em todo tempo. Porque às vezes a gente ora, e esquece de vigiar e quando vê, tá aí jogando por terra todas as orações, as palavras que nós ouvimos, só porque nós não vigiamos. Então, que essa palavra nos leve a estar como atalaias, e aqui fala também sobre orar por todos os santos. Nós sabemos que ao redor do mundo a igreja tem sofrido perseguição, tem sido difícil para aqueles que servem a Cristo, e nós não podemos ignorar isto, né? Devemos nos colocar como atalaias, orando, clamando. Hoje eu vi uma postagem que falando uma pessoa comum quando acorda de madrugada, acho que é insônia, né? E o crente, quando é acordar de madrugada, logo pergunta: "Ei, será que não é Deus me chamando para poder, né, orar?" E sim, o Senhor nos convida muitas vezes a estar na brecha, orando como atalaias por aqueles ao redor do mundo que estão sofrendo perseguições, estão sendo mortos por amor de Cristo. Então, que nós possamos estar atentos, vigilantes, quando o Espírito Santo falar conosco, nós sermos de fato cristãos, não da boca para fora, mas com as nossas atitudes. E não adianta colocarmos toda a armadura, se nós não permanecermos firmes e vigilantes. Então, que nós possamos ter atitudes que agradem o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, hoje quero suplicar por teus filhos ao redor do mundo, que porventura estejam aflitos em suas batalhas, para que, assim como tens me fortalecido, eles sejam fortalecidos também. Peço também ao Espírito Santo que me ajude a estar vigilante em todo o tempo, para que eu não possa perder minha bênção, para que eu possa contemplar as ações do Espírito Santo do Senhor na minha vida e naqueles que estão ao meu redor, e aprenda a esperar com paciência, estando firmes, mesmo após ter vestido toda a armadura de Deus. Amém. Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo em mais um devocional dia a dia com a palavra. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, invada a sua vida. E eu só queria compartilhar, sei que esteve ouvindo o último devocional do dia 22. Se você não ouviu, retorne lá que você vai entender o que eu estou falando, para a glória de Deus. O meu ouvido está restaurado, minha audição está restaurada do ouvido que eu já escutava, né? Ainda né, desde os 11 anos sem ouvir, porém, aquele que estava tampado me incomodou bastante, me deixou bem aflita, para a glória de Deus, reagiu e
eu estou escutando de volta. E vamos estar aqui falando de Deus e falando do Senhor Jesus, né? Porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso. Então, volta lá, ouve o devocional do dia 22 e você vai entender. Tá bom? Seja abençoado, porque Deus faz, Deus ouve orações, Deus ouve clamor. Toda oração e súplica diante dele, ele tem ouvido e atendido. Um grande abraço, fica com Deus.